todas as regiões do Brasil, o Sul foi a mais disputada. Os gaúchos se acostumaram a participar de duros combates contra os países vizinhos. Essas disputas fizeram com que a província de São Pedro do Rio Grande do Sul tivesse alguns dos melhores generais do país. Mas também destruíram a economia local, que sofria com os altos impostos cobrados pela coroa. Foi nesse clima que Bento Gonçalves da Silva cresceu. 10º filho de um fazendeiro português e uma gaúcha, Bento nasceu em 1788, na cidade de Bom Jesus do Triunfo. Entre 1811 e 1828, lutou 3 guerras, onde hoje é o Uruguai. No final desse período, já era tenente-coronel do Exército. Ele teve uma participação fundamental nas guerras do Prata e foi... Dali ele ganhou o posto de comandante da Guarda Nacional, que é um posto político. Não só pelas qualidades militares dele, mas pelas qualidades políticas dele. Nessa época, o país passa por um período de agitação. Em 1831, Dom Pedro I abdica ao trono. Sem um imperador, a insatisfação aumenta em várias províncias. No sul, além dos impostos na exportação do charque e na importação do sal, a justiça corrupta e as ideias libertárias francesas e norte-americanas preparam o terreno para uma revolta. O Rio Grande fica dividido entre os conservadores, chamados de caramurus, e os liberais, defensores do federalismo e da república. Esses liberais ficaram conhecidos como farrapos, por causa das roupas que vestiam. Em 18 de setembro de 1835, Bento Gonçalves comanda a tomada de Porto Alegre. Em poucos dias, a revolta se alastra por todo o Rio Grande e os inimigos dos liberais fogem da província. Com a vitória, Bento escreve ao regente Diogo Feijó, exigindo a nomeação de um governante da confiança dos farrapos. Feijó nomeia um gaúcho para a presidência da província. Mas os adeptos da República não aceitam o nome indicado e querem continuar a luta. Bento Gonçalves fica do lado dos republicanos e a província mergulha em uma guerra civil. Com a ajuda de alguns comandantes gaúchos, as forças imperiais conseguem retomar Porto Alegre. Na tentativa de recuperar a capital gaúcha, Bento sofre uma emboscada e é levado preso para o Rio de Janeiro e depois a Salvador. Mas em setembro de 1837, ele consegue fugir e 2 meses depois chega ao Rio Grande. De volta ao campo de batalha, ele já não é apenas o comandante da Revolução. Enquanto estava fora, o general Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense e a maioria das câmaras municipais elegeu Bento presidente dos gaúchos. Ele era um grande estancieiro, era um hábil político, um hábil comandante militar também, e encarnava enchia as qualidades de ser um bom gaúcho, ser um homem de a cavalo, né? E de ser, além disso, de ser uma pessoa honrada, uma pessoa de prestígio, de palavra também, né? E esses atributos, claro, quem não quer que o nosso herói seja uma pessoa assim, né? Ele toma posse e no ano seguinte lança um manifesto no qual defende que os gaúchos não são separatistas, mas sim republicanos. Por isso, poderiam formar uma federação com as demais províncias que conquistassem a independência. Em 1839, a Revolução chega a Santa Catarina. A Câmara Municipal de Laguna funda a República Juliana. A participação catarinense na guerra dura pouco, mas mostra que o objetivo dos gaúchos é espalhar a Revolução. Depois de 5 anos de guerra, republicanos e monarquistas estão cansados e tentam dialogar. Mas as autoridades imperiais querem a rendição pura e simples dos rebeldes e a luta continua.
No ano de 1842, Bento Gonçalves convoca uma Assembleia Constituinte. Na ocasião, ele presta contas de seu governo. Em poucos anos, as exportações de charque e couro triplicaram. Uma nova eleição acontece e Bento é reeleito presidente. Mas conflitos internos e acusações entre os rebeldes fazem Bento renunciar à presidência e deixar o comando do exército Farroupilha. Com isso, o general e fazendeiro Davi Canabarro assume a direção dos gaúchos no conflito. Para tentar pôr fim à guerra, Dom Pedro II envia ao Rio Grande do Sul o general Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias. O general acumula as funções de presidente e comandante militar da província e inicia uma campanha contra o exército Farroupilha. O Caxias, ele teve o grande papel dele foi justamente porque ele era um militar brilhante, ele não era um grande comandante. Ele era um militar com uma visão política e diplomática tremenda. E ele, quando ele foi, outra pessoa jamais iria conseguir pacificar o Rio Grande do Sul. Talvez até conseguisse, mas não com a versatilidade, com a visão que ele teve, com a firmeza que ele teve. E com a rapidez que ele conseguiu isso também. Após uma série de batalhas, os rebeldes sofrem duras derrotas e Caxias procura Bento Gonçalves para negociar a paz. Bento não é mais presidente, mas continua o líder dos gaúchos. Ele percebe que o fim da guerra era inevitável. Ele recomenda a Canabarro que aceite os termos do barão. No dia 25 de fevereiro de 1845, termina a Guerra dos Farrapos. Pelo acordo, o Império assumiria a dívida dos republicanos, os oficiais do exército Farroupilha continuariam com as mesmas patentes no exército brasileiro e os prisioneiros seriam anistiados. O barão promete ainda que os farrapos indicariam o próximo presidente da província. A elite rio-grandense, que foi quem promoveu a Revolução Farroupilha, com essa paz honrosa de Conchiveiro,